Seu objetivo atual é correr os 5 km em 20 minutos? Então presta atenção nesse vídeo porque hoje eu quero falar sobre o teste progressivo, uma dinâmica de treino que vai muito te ajudar a conquistar essa meta nos 5 km. E para você ver que de fato ela gera resultado, dá uma olhadinha aqui nesse resultado, tá? Uma prova que meu aluno de consultoria online, Lucas, fez. Você vê que ele já domina os 5K para 20 minutos. Hoje o tempo dele está até abaixo disso. Mas eu quis trazer esse registro porque desde essa época ele já executava esse teste progressivo em seu processo de treino. Então é muito importante que você escute todas as informações, aprenda os detalhes, porque como eu falei, é uma ferramenta muito poderosa para você baixar o pace nos 5 km. Fala galera corredora, chegando com mais vídeo, chegando com mais conteúdo sobre corrida inteligente para você que me acompanha aqui no canal do YouTube. E o papo de hoje é sobre teste progressivo. É uma dinâmica de treino, tá bom? Eu já vou mostrar aqui o resultado dela para você ter noção de como ela funciona. Nesse treinão aqui, eram 12 km, você pode pausar o vídeo um pouco para você olhar com mais detalhes, tá? E a proposta era correr 4 km no ritmo leve, então você vê que esse aluno executou os 4 km leve na casa de 6. 4 km correndo em ritmo moderado, então você vê que ele entrou na casa dos 5, e 4 km correndo em ritmo forte. Você vê que ele foi ali, né, para um pace de 4 baixos muitas vezes. Então, isso daqui é o resultado, isso daqui é um teste progressivo, um treino progressivo. E aí deixa eu te explicar um detalhe muito importante. Rafael, eu já assisti alguns vídeos aqui no seu canal e você fala que para baixar o pace, para correr até 5 km em 20 minutos, você só precisa de 4 dinâmicas: treino de tiro, ritmado, potência e treino em ritmo de prova. Por que agora você está falando desse teste progressivo? Entenda o seguinte, existem dinâmicas extras que você vai aplicar dentro desse processo, tá? Mas assim, essas 4 dinâmicas que eu sempre falo aqui nos vídeos, elas são as bases, elas são a base, desculpa. Então assim, você vai executar treino regenerativo, você vai executar o treino híbrido, que é uma dinâmica onde a gente combina corrida com exercício funcional, dentro do seu processo de baixar o pace. Mas para de fato você adicionar velocidade, para de fato você ver um resultado significativo com relação à velocidade, você tem que seguir aquela base. E o teste progressivo é uma dessas dinâmicas que vem complementar seu processo e ela também mostra se você está no caminho certo ou não. Ou seja, ela é uma espécie de treino em ritmo de prova. No treino em ritmo de prova, você vai simular o seu pace-alvo, a sua prova, a sua estratégia, o percurso que você quer correr. Então, o treino em ritmo de prova, ele te mostra onde você deve trabalhar mais, qual ponto você deve focar mais. O teste progressivo vem nessa linha, tá certo? Quando você executa ele perfeitamente, como eu mostrei o resultado aqui, você tem uma noção de que você está no caminho certo, tá? Então, vamos para o conteúdo de fato. Qual a importância dessa dinâmica? Como eu já falei, de forma geral, mostrar se você está no caminho certo. De forma geral, mostrar alguns pontos que você precisa, né, trabalhar, que você precisa de mais refinamento. Mas existem pontos mais específicos. Por exemplo, o teste progressivo, ele mostra o poder da corrida leve. Ele mostra se você está com consciência da corrida leve. Então, lá no resultado, quando eu mostrei os 4 primeiros quilômetros correndo leve, você vê que uma pessoa que corre para 4,20, 4,11, ela também consegue correr a 6,30, a 6,40. Então é importantíssimo que durante seu processo de dominar os 5K em 20 minutos, você entenda o poder da corrida leve. Mais uma vez eu repito isso. Para você correr 5 km em 20 minutos, não é todo dia que você precisa para sair correr forte. Não existe isso. Seu corpo não aguenta esse pancadão de treino. Então, você tem que ter noção do poder da corrida leve. E o teste progressivo, ele te ensina a melhorar, a dominar isso. Porque se você não corre leve no início, como foi a proposta que eu mostrei aqui, no final você não vai ter fôlego, perna e gás para acelerar. Então você precisa disso, né? E eu vou te explicar também uma questão do volume, que é muito importante. Outro ponto de forma específica que mostra a importância do teste progressivo, né? Refinamento das zonas de velocidade. Então assim, você cria consciência da sua corrida leve, da sua corrida moderada e da sua corrida forte. Imagina que você está numa prova, por algum motivo você fugiu ali da sua estratégia, chegou no 3º quilômetro, você tinha uma ladeira, tá? E aí na ladeira você sofreu demais, depois você tem que retomar o foco para baixar seu tempo e correr ali e fechar a prova para 5 km em 20 minutos. Então assim, na ladeira você pode acessar uma zona de corrida moderada no sentido de entrar numa zona ali de regenerativa. Por exemplo, você forçou demais no início, chegou no 3º quilômetro por conta dessa ladeira, você sentiu demais, você não vai conseguir sustentar. Se você continuar imprimindo um ritmo forte, você vai quebrar. Então você vem para uma zona de corrida moderada e você ter noção da sua corrida moderada é muito importante, tá beleza?
para que depois você possa ter mais fôlego, gás no final e tentar compensar aquilo e tentar acelerar de novo para voltar ao eixo, voltar à sua estratégia inicial. Então o teste progressivo ele te ensina a correr leve, a correr moderado e a correr forte, tá bom? É muito importante essa consciência da zona de corrida. Outra coisa, vivência no volume maior. Era esse ponto que eu citei anteriormente. Então assim, você vai começar a vivenciar trechos de corrida forte. No treino que eu mostrei aqui, eram 4 km finais correndo forte, num volume maior. Então eu coloquei até aqui, né? A partir do momento que você domina, por exemplo, o teste progressivo de 8 km, você pode subir para 10, você pode subir para 12, para 15, para 18. Com toda certeza, né? Se você faz um teste progressivo de 18 km, vamos botar 10 km correndo leve, 4 km correndo moderado e 4 km correndo forte, e no final você bota uma zona forte de aceleração, tenha certeza que você já está num ritmo, num patamar de correr 5 km para 18 minutos ou até abaixo disso. Eu vivencio isso com os meus alunos de consultoria, tá entendendo? Então, dependendo do aluno, chega um determinado volume que a gente para, tipo 15 km, e a gente só vai refinar mais a zona de corrida forte. Só vai refinar mais essas zonas, né, de corrida, leve, moderada e forte. Então, o treino progressivo, ele permite isso, que você vivencie intensidade num volume de corrida maior. E quando você traz isso para a sua realidade, que é a prova de 5 km, que você quer correr para 20 minutos, você tem um ganho de performance absurdo, tá beleza? Então, para fechar esse primeiro ponto, de forma resumida, o teste progressivo, ele aumenta a sua consciência de corrida. Por quê? Você vai entender o poder da corrida leve, o refinamento da zona de corrida, né? A moderada, leve e forte, e você vivencia volumes maiores de corrida. De certa forma, também, você já faz a manutenção da sua resistência. Então, esse teste ele é muito, muito importante e muito beneficia demais todo o seu processo. De forma resumida, seria isso. Tá bom? Aí vem o questionamento. Rafael, entendi os pontos, gostei da proposta, eu já posso fazer amanhã? Não, não funciona assim. Para que você execute um teste progressivo bem, você tem que ter uma vivência, uma rodagem nos treinos de tiro, ritmado, potência e treino em ritmo de prova. Por isso que eu falei, a base para você baixar o pace são essas 4 dinâmicas, são esses 4 treinos. Você precisa vivenciar bem isso, você precisa saber executar bem um treino de tiro, executar bem um treino ritmado, executar bem um treino de potência, e você precisa ter noção clara do seu treino em ritmo de prova. A partir do momento que você vivenciou, aí você começa a aplicar em seu processo o teste progressivo, para você refinar ainda mais tudo, toda essa sua consciência que vai te ajudar. Então é como se fosse um ciclo. Vivencia a base de velocidade, faz o teste progressivo, aprende, né, a lição, volta para cá, bota mais intensidade e qualidade, e dessa forma você vai refinando tudo, tá beleza? Como eu falei, né, se você dominou o teste progressivo de 8 km, sobe para 10, dominou de 10, sobe para 12, 15, e aí depende. Se você quer refinar muito seu tempo nos 5 km, você pode continuar nessa crescente. Se você quer, por exemplo, correr os 5K para 20 minutos, muitas vezes eu trabalho com os alunos até 12 km. Quando o aluno já está um pouco mais avançado, aí eu trabalho 15, tá? Se o aluno quer correr para os 5K para 17, algo nesse sentido, aí a gente vai fazer de 18. Mas geralmente eu paro aqui no de 12, que foi o exemplo que eu mostrei, tá beleza? Outro ponto importante. De quanto em quanto tempo executar esse meu processo, Rafael? Eu gosto sempre de fazer isso depois que a gente faz o ciclo. Tiro ritmado, potência, treino em ritmo de prova, pelo menos 3 vezes. Aí a gente vai lá e executa um teste progressivo, tá? Geralmente eu boto esse teste progressivo sempre assim. Nós fizemos 3 semanas dessa de velocidade, aí a gente faz uma semana de base, né? Treininho leve, corrida leve, combinando ali com os exercícios. Aí no longão, ao invés de eu botar um longão puro, eu boto um teste progressivo para esse aluno fazer a manutenção da velocidade e ver como está toda essa consciência. Isso é muito importante. Ou seja, não é toda semana que você vai executar essa dinâmica, tá bom? E recomendações finais. Tenha noção que para você correr 5 km em 20 minutos, você tem que estar com os treinos de fortalecimento em dia. Então, para isso aqui acontecer, fortalecimento tem que estar em dia. Manutenção da resistência também, tá certo? E você já tem que ter vivenciado ali, pelo menos, né, a zona de corrida no treino em ritmo de prova, 3 km na casa do 4, né? Você já tem que estar acessando essa zona
De certa forma, seria ter uma maturidade na velocidade. Seria isso. Não adianta você totalmente iniciante ou você que não tem costume com os treinos de tiro ritmado já tentar fazer o teste progressivo, porque não vai sair esse resultado aqui. Deixa eu botar mais uma vez para você entender novamente, né? Então a zona de corrida leve, bem marcadinha, a moderada, bem marcadinha e por fim a zona de corrida forte. E para fechar o vídeo, se você quer acessar conquistar os 5K em 20 minutos, assim como meu aluno de consultoria, eu estou com vagas abertas para o meu acompanhamento online, onde dentro dele eu entendo todo o seu processo de treino, tá? Eu vou montar dentro daquilo que eu domino o melhor processo para que você possa evoluir, baixar seu pace em até 30 dias. Então tá aparecendo aqui meu WhatsApp, me chama lá, você vai falar diretamente comigo, eu vou entender seu cenário de treino, o que está travando sua evolução e juntos nós vamos organizar toda essa dinâmica para a gente jogar duro nos treinos. Então se você quer ter meu acompanhamento, é só me chamar no WhatsApp. Muito obrigado por assistir até o final.